Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do tópico Análise Titrimétrica. Eu não sei se vocês se lembram, mas nos vídeos anteriores eu cheguei a comentar com vocês que a química analítica, os métodos de análise química, são divididos em dois grandes grupos. Nós temos os métodos instrumentais e os métodos clássicos, que são aqueles métodos que vieram no início do desenvolvimento da química. E dentro desse grupo de métodos clássicos, nós temos dois outros grupos, que é o grupo dos métodos de análise gravimétrico, que são baseados em medidas de massa, e os métodos titrimétricos, que são baseados em medidas de volume. Então, hoje vocês vão aprender um pouco mais aí sobre os métodos titrimétricos. Eu coloquei aqui para vocês uma definição do que é análise titrimétrica. A análise titrimétrica é a análise quantitativa que é baseada na medição do volume de uma solução de concentração exatamente conhecida, chamada de solução padrão, que é necessário para reagir essencial e completamente com o analito ou uma substância estequiometricamente relacionada a ele. Sei que numa primeira leitura isso pode parecer um pouco confuso, mas eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai entender o que está escrito aqui. Você vai entender o que é uma análise titrimétrica. Eu até desafio você a, no final, retornar para esse slide e fazer uma nova leitura para ver se você consegue fazer uma compreensão melhor. Bem, a análise titrimétrica também recebe duas denominações diferentes. A primeira é a análise volumétrica, que é como é mais conhecida, é o nome mais famoso, tá? Porque é baseado em medidas de volume, medições de volume. Você determina, você quantifica uma espécie pela medição de volume. Ou então análise titulométrica, que é uma análise que visa a determinação de título, ou seja, concentração. Aqui eu vou ilustrar para vocês como que funciona uma análise titrimétrica em linhas gerais. Então, nós temos uma solução contendo um reagente, uma substância de concentração desconhecida, que nós já vimos que nós chamamos de analito, e nós estamos interessados em analisar essa solução, ou seja, determinar a concentração desse analito. Então, nós pegamos, medimos o volume exato dessa solução e transferimos para o Erlenmeyer. E depois, em uma bureta, que é um tubo de vidro cilíndrico, que contém uma válvula aí na sua parte inferior, uma torneirinha, nós pegamos uma bureta e preenchemos com uma solução de um reagente de concentração exatamente conhecida. Esta solução tem o nome de solução padrão. Especificamente, esta solução aqui é chamada de titulante, porque é a solução que vai ser misturado com a sua solução que vai ser analisada, que é chamada de titulado. Tá? Por que titulado? Porque é a solução que você vai determinar a concentração. Ok? Então, nós pegamos, preenchemos essa bureta, abrimos a válvula e deixamos a solução do titulante escoar, de modo que ela vai reagir, quando chegar aqui no Erlenmeyer, com o analito. Quando o analito é completamente consumido, nós fechamos a válvula e fazemos uma leitura do volume de solução gasto para consumir completamente o analito. Okay? Isso porque a bureta ela tem essas marcações aqui que permitem fazer a leitura, a medida do volume gasto, no volume escoado. Tá? Como que eu sei que o analito foi completamente consumido? A gente sabe disso porque a gente coloca
aqui no LMAI, uma substância que nós chamamos de indicador. Tá? Essa substância, ela sinaliza para nós que o analito foi completamente consumido, provocando uma mudança de coloração dessa solução. Ok? Então, uma vez que muda de cor, você faz aí a leitura do volume. Então, a medida experimental do método titrimétrico é o volume, por isso que também é chamado de método volumétrico. Ok? O procedimento que é realizado aqui nessa determinação é chamado de titulação, que é um procedimento de titulação, que é a adição do titulante sobre o titulado e a medida do volume gasto. Para você entender melhor, né, como que eu pego esse volume agora de titulante gasto e chego em uma concentração e determino uma concentração aqui da minha solução analisada. Bem, para ilustrar isso aí, vamos considerar uma solução de hidróxido de sódio de concentração desconhecida. E você está interessado em determinar aí a concentração em mol por litro. Como que isso poderia ser feito? Você poderia pegar uma alíquota de 20 ml dessa solução de hidróxido de sódio e transferir para o Erlenmeyer. Note que esses 20 ml estão representados com 2 casas decimais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o volume transferido para a Erlenmeyer é um volume exato, tá? Medido com exatidão, né? Com precisão e exatidão. Bem, daí a gente poderia pegar a bureta, né, e preencher com ácido clorídrico, com uma solução padrão de ácido clorídrico. Note que a concentração dessa solução está representada aqui com várias casas decimais, né, novamente mostrando para nós que é uma concentração exata. Por que eu escolhi o ácido clorídrico? Porque o ácido clorídrico, a gente sabe que reage com NaOH segundo uma reação ácido-base. Então, a gente pode abrir essa válvula, deixar essa solução escoar, né? Obviamente, tem que colocar um indicador aqui. Quando o indicador muda de cor, a gente fecha a válvula e lê o volume que foi gasto. Vamos supor que o volume gasto aqui seja de 15,10 ml. Bem, agora eu posso, então, determinar a concentração em mol por litro de NaOH nessa solução. Como que eu faço isso? A primeira coisa que você precisa saber é a reação química que ocorre entre o titulante e o titulado. Então, você vai escrever a reação balanceada. Essa reação é uma reação bastante simples, né, de NaOH com HCl. Ela tem uma estequiometria 1:1, então é muito fácil aí de fazer o balanceamento. Tá bom? Por que isso é importante? Né? Porque isso vai me dar a proporção na qual esses reagentes se combinam. Daí eu vou fazer, então, a determinação da razão estequiométrica desta reação, né? A razão estequiométrica de combinação desses reagentes. No caso, se é uma reação simples, a razão estequiométrica também é simples. E, na verdade, nenhuma reação tem uma razão estequiométrica complicada. Tá? Aqui eu escrevo, né, o número de mol de NaOH da reação balanceada é igual a 1. E embaixo eu coloco o número de mol de HCl da reação balanceada também, né, que é igual a 1. Então, é uma razão estequiométrica que nós chamamos de 1:1. Okay? Aí, tanto faz você colocar o HCl em cima e o NaOH embaixo, desde que você coloque aqui corretamente os coeficientes, os respectivos coeficientes desses reagentes, tá bom? Bem, agora o que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui, né? Aquela operação matemática. E fazendo isso, eu tenho que o número de mol de NaOH é igual ao número de mol de HCl. O que isso quer dizer? Né? Eu vou repetir isso aqui, só que de uma forma um pouco diferente. Está dizendo para mim que o número de mol de HCl, que é transferido da bureta para o Erlenmeyer, é igual ao número de mol de NaOH presente no Erlenmeyer. Ok? Então, se eu consigo descobrir, né, o número de mol de HCl que é transferido para o Erlenmeyer, eu consigo achar o número de mol de NaOH e, consequentemente, a concentração do NaOH. Ok? Mas eu vou colocar aqui de uma forma um pouquinho diferente. Meu objetivo é achar a concentração em mol por litro do NaOH. Eu tenho, né, a relação aqui em número de mol. Como que eu faço para relacionar o número de mol com concentração em mol por litro? E aí, na química geral, vocês viram que a concentração em mol por litro é o número de mol em
de substância, né, por volume, né, de solução em 1 litro de solução. Então, eu tenho que o número de mol é a concentração em mol por litro vezes o volume em litro. Eu vou fazer essa substituição, né? Número de mol igual a mV. Sendo os dois aqui soluções, né, tanto HCl como NaOH, eu tenho que mV de NaOH é igual a mV de HCl. Bem, agora ficou fácil, né? Porque eu sei o volume de NaOH que eu titulei, eu sei a concentração de HCl do meu padrão, e determinei experimentalmente o volume de HCl necessário para reagir com o NaOH. Então, eu faço a substituição desses valores nessa equação, ok? E depois eu calculo, chegando aí na concentração em mol por litro do NaOH, que é de 0,00755 mol por litro, ok? Note que os volumes aqui estão em ml, não estão em litros, né? Apesar da concentração molar ser em mol por litro, mas está em ml. Não tem problema, porque eu vou cortar ml aqui com ml aqui na hora do cálculo e eu chego na concentração em mol por litro. Em outras palavras, né, é importante você fazer uma análise dimensional, né, verificar suas unidades para saber qual é a unidade do seu resultado. Tá certo? Então, o que vocês perceberam? Eu calculei uma concentração a partir de um volume medido experimentalmente. Tá certo? Então, esse é o princípio da análise titrimétrica. Agora, eu vou fazer uma pequena variação desse exercício com vocês, desse exemplo. Vamos supor que, ao invés de eu usar o HCl como titulante, né, como padrão, eu utilize o ácido sulfúrico, né, para a mesma solução de hidróxido de sódio. Tá? Como que isso ficaria? Então, fazendo essa titulação aí, esse experimento, o volume gasto aí seria, né, de 7,55 ml. Tá? Como que eu vou determinar, então, a concentração em mol por litro do NaOH dessa solução? Exatamente da mesma forma, né? A única coisa que vai mudar é a reação química que acontece entre o titulante e o titulado. Então, a reação titulação aqui, né, nessa reação, eu tenho 2 mol de NaOH reagindo com 1 mol de ácido sulfúrico. Ok? E aí eu vou escrever a razão estequiométrica da reação titulação, onde eu vejo que eu tenho aqui número de mol de NaOH igual a 2, número de mol de ácido sulfúrico igual a 1. Ok? Você faz, né, nós fazemos a multiplicação cruzada, e eu tenho que o número de mol de NaOH é igual a 2 vezes o número de mol de ácido sulfúrico. Né? Em outras palavras, né, o que está dizendo aqui? A quantidade, né, em mol de NaOH presente no Erlenmeyer é igual a 2 vezes o número de mol de ácido sulfúrico que é adicionado no Erlenmeyer durante a titulação. Ok? E da mesma forma, né, eu tenho soluções no titulante, titulado, e eu posso relacionar o número de mol com concentração em mol por litro. Então, faço aquela substituição, onde eu tenho mV de NaOH igual a 2 vezes mV de ácido sulfúrico. Certo? Faço a substituição dos valores, né, da concentração do ácido sulfúrico, do volume medido e do volume de NaOH que foi transferido para o Erlenmeyer. Faço a substituição, faço o cálculo, né, da concentração e chego aí nesse valor de concentração de NaOH, que é exatamente o valor da concentração, né, que nós determinamos lá no caso do ácido sulfúrico, né, e deveria ser porque a solução titulada é a mesma, certo? Entenderam? Agora eu vou mostrar um terceiro exemplo, tá, para vocês verem como é que eu feito os cálculos aí, só que eu vou fazer uma outra modificação. Vamos supor que, ao invés de eu querer analisar uma solução de NaOH, eu esteja aí interessado em determinar a pureza, né, do hidróxido de cálcio em um reagente comercial. Você compra lá o hidróxido de cálcio e você quer fazer a determinação, né, a determinação do teor de hidróxido de cálcio no hidróxido de cálcio, ou seja, no reagente, tá bom?
Quando eu falo de determinar pureza, determinar teor em sólidos, em outras palavras, o que eu quero fazer é determinar a porcentagem massa-massa. Ou seja, qual é a massa de analito, de substância, que está presente em 100 gramas desse material, ok? Eu calculo a porcentagem massa-massa dividindo a massa do analito pela massa da amostra e multiplico por 100, ok? Essa massa pode ser uma massa em gramas, né? Pode ser em miligramas, pode ser quilogramas. O importante é que eles estejam aqui na mesma unidade, tá bom? Para determinar essa porcentagem. Tá certo? Então, como que isso poderia ser feito, né? Por meio de uma análise titrimétrica, né? Por meio de uma titulação. O que se faz é pesar uma massa desse material diretamente no Erlenmeyer. Tá? E a gente pesa essa massa e numa balança analítica, uma balança de 4 casas decimais, né? E anota essa massa exata. Tá bom? Então, vamos supor aí que foram pesados uma massa de 0,0158 gramas de material, né, de reagente. Aqui, então, foi pesado no Erlenmeyer. E aí quero fazer a titulação, mas eu não posso titular o sólido. Eu tenho que dissolver o sólido, né? Porque a reação com o sólido é muito lenta, é muito demorada, e aí não é factível, né? Não é viável. Então, a gente pega esse sólido e dissolve ali com água, e aí promove, então, a titulação. No nosso caso, a titulação está sendo feita com ácido clorídrico de concentração 0,01 mol por litro, né? Uma solução padrão de ácido clorídrico. Então, é efetuada aí a titulação até a mudança de cor do indicador, e vamos supor que o volume gasto seja esse, de 28,35 ml. Tá? Como é que eu faço, então, para determinar a porcentagem massa-massa? Então, não é um bicho de 7 cabeças, no meu interesse agora, né, a massa de amostra é conhecida, 0,0158. O que eu quero saber é a massa de analito, ou seja, qual é a massa de hidróxido de cálcio que tinha nesse reagente. Então, a princípio, eu vou fazer do mesmo jeito. Primeira coisa, determinar a reação de titulação, ou seja, a reação que ocorre entre o titulante e o analito. Escrevi a reação balanceada, ok? Então, ela está representada aqui. A gente pode perceber que nessa reação que eu tenho 1 mol de hidróxido de cálcio reagindo com 2 mol de HCl, ok? Escrevo a razão estequiométrica e eu vejo aí que número de mol de hidróxido de cálcio é 1, de HCl é 2, né? Lzinho ficou minúsculo aqui, mas sabem que é maiúsculo, né? Então, vocês vão fazer a multiplicação cruzada e eu tenho aqui essa relação. Em que está me dizendo que a quantidade de HCl adicionado aqui no Erlenmeyer é necessário para reagir, né, com hidróxido de cálcio é 2 vezes a quantidade de hidróxido de cálcio presente aqui no Erlenmeyer, certo? Então, como é que eu vou proceder o cálculo? Agora é um pouco diferente, porque eu tenho um problema, eu não informei qual foi o volume de solução que foi, a quantidade de água que eu coloquei aqui para preparar essa solução. O que foi informado é a massa de hidróxido de cálcio que foi colocado no Erlenmeyer. Então, poxa, eu não sei o volume, mas isso não é problema, porque, em outras palavras, eu não estou interessado na concentração desta solução. Eu estou interessado na quantidade de hidróxido de cálcio que tem de fato aqui. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou manter esse número de mol de hidróxido de cálcio da forma como está. Eu não vou substituir por MV, porque eu não sei qual é o volume. Tá? Eu deixo da forma como está. Mas no caso do HCl, eu posso sim definir uma concentração e um volume de HCl. E eu vou fazer a substituição do MV apenas aqui
nesse termo, né? Então, tá aí a substituição de MV de HCl, ok? E aí eu vou substituir a concentração em mol por litro de HCl e o volume. Tá? Então, substituo, tá aqui as unidades, e vou fazer a determinação do número de mol de hidróxido de cálcio que está presente aqui na Erlenmeyer. Então, fazendo o cálculo, eu chego aí nesse valor de 0,14175 milimol de hidróxido de cálcio. Tá? Por que milimol? Por que não mol? Porque eu cortei o litro com o litro. E sobrou o que aqui na unidade? O mili e o mol. Ok? Então, a unidade aqui é milimol. Bem, eu quero chegar na massa de analito, na massa de hidróxido de cálcio presente aqui no Erlenmeyer, né, que foi transferida para o Erlenmeyer. Então, eu vou dar continuidade. Eu tenho o número de mol de hidróxido de cálcio, eu quero achar a massa. Daí, o que relaciona massa com número de mol? Lá na química geral, vocês viram isso, tá? A massa é o número de mol vezes a massa molar, ok? Então, se eu quero achar a massa de hidróxido de cálcio e eu tenho o número de mol, é só determinar a massa molar do hidróxido de cálcio. Ok? Então, aqui essa equação escrita para hidróxido de cálcio. Então, número de mol de hidróxido de cálcio é 0,14175 milimol, e a massa molar do hidróxido de cálcio, aí você calcula, né? Olha na tabela periódica, faz a conta aí, pesquisa no Google, e aí você vai chegar nesse valor aqui de 74 gramas por mol. Então, se eu fizer essa operação, né, essa multiplicação, eu vou achar minha massa em miligramas, né? Por que miligrama? Porque eu corto mol com mol e fica o mili e o grama. Então, aí eu tenho a massa em miligrama. Certo? Bem, eu tenho a massa, então, do analito em miligrama e a massa da amostra em grama. O que eu tenho que fazer se eu quero achar a porcentagem massa-massa? Eu tenho que transformar essa massa do analito em grama ou a massa da amostra em miligrama. As duas têm que estar na mesma unidade. Então, substituindo naquela equação lá da porcentagem massa-massa, eu tenho aqui massa do analito em grama, foi a escolha que eu fiz aqui, transformar isso aqui para grama. Em caso aqui, eu divido esse valor por 1000, né? Porque mili é 10 a menos 3, divido pela massa da amostra em grama e multiplico por 100. E chego aí nesse valor de 66,4 gramas por 100 gramas, né? Ou 66,4%. A unidade, né? A unidade é grama por 100 gramas, ok? Por cento é só um símbolo, uma abreviação, mas eu incentivo vocês a escreverem as unidades dos resultados de acordo com as unidades do Sistema Internacional de Unidades e Medidas, e no caso da porcentagem massa-massa, vocês escreverem como grama por 100 gramas. Tá bom? Não coloca só o porcento. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona de maneira geral. Só passei esses exemplos para vocês, mas futuramente nós vamos fazer mais, né? Tanto em tempo real, como também nos slides, né? Nas próximas aulas, ok? Onde nós vamos falar de outras situações. Deixa eu falar um pouquinho agora para vocês sobre ponto de equivalência e ponto final, que são termos bastante empregados, necessários, importantes, né, da gente entender e compreender isso na análise titrimétrica. O que é o ponto de equivalência e o ponto final de uma titulação? Bem, vamos lá primeiro para o ponto de equivalência. O ponto de equivalência é o ponto teórico onde a quantidade de titulante adicionado é equivalente à quantidade de substância titulada. Tá? Isso é o ponto de equivalência, é um ponto teórico. Então, por exemplo, aqui, para aqueles casos lá que eu mostrei para vocês, por exemplo, a titulação do NaOH com HCl.
Ok? O ponto de equivalência é a condição onde a quantidade de HCl adicionado é suficiente para reagir com NaOH, de modo a não ter excesso de HCl e nem sobra de NaOH. Né? Essas quantidades elas são suficientes para reagir entre si e não sobrar ninguém. Tá bom? É um ponto teórico. Então, se eu tenho 1 milimol de NaOH, eu precisaria de 1 milimol de HCl. Se eu tenho meio milimol de NaOH, o ponto de equivalência é alcançado em meio milimol de HCl. Ok? Tá? E é estabelecido aí por essa relação do número de mol que você encontra na reação química balanceada. Para o caso do ácido sulfúrico, né, a titulação do NaOH com ácido sulfúrico, eu tenho que 2 milimol, né, de NaOH reage com 1 milimol de ácido sulfúrico. Tá? Então, o que seria o ponto de equivalência? Se eu tenho 2 milimol de NaOH, ao adicionar 1 milimol de ácido sulfúrico, eu chego aí no ponto de equivalência. Tá? Se eu tenho 1 milimol de NaOH, ao adicionar meio milimol de ácido sulfúrico, eu chego no ponto de equivalência, tá certo? É algo teórico. Já o ponto final é o momento quando ocorre uma alteração física associada à condição de equivalência química, ok? Nas imediações do ponto de equivalência, ocorrem algumas variações em algumas propriedades físicas da solução, devido à mudança relativamente brusca na sua composição. E, por conta disso, essas alterações, elas bruscas, né, podem ser percebidas por alguns métodos, né, de alguma maneira. No caso que foi apresentado aqui, do uso do indicador químico, a substância ela provocou uma mudança de coloração na solução em decorrência do surgimento, né, ou da aproximação aí do ponto de equivalência da titulação. Ok? Vocês vão entender com mais detalhes isso mais adiante na disciplina. Tá? Agora, eu só quero que vocês distingam essas duas coisas. Em outras palavras, gente, o ponto final, né, uma forma mais fácil de entender, é o momento em que o indicador muda de cor, né, para o nosso caso aqui. É o que se é determinado experimentalmente, ok? O ponto de equivalência ele é teórico, mas o ponto final ele é experimental, que você determina experimentalmente. Ele é uma estimativa da posição do ponto de equivalência. Tá? Em outras palavras, né, o nosso indicador ele não muda de cor no ponto de equivalência. Ele não muda de coloração quando a quantidade de titulante adicionada é suficiente, né, é exatamente suficiente, né, para reagir com o titulado. Ele muda de coloração próximo aí do ponto de equivalência. Então, ele é uma estimativa, tá certo? Do ponto de equivalência. Então, quais seriam os métodos que poderiam ser empregados para a determinação do ponto final de uma titulação? Como eu falei com vocês agora há pouco, nas imediações do ponto de equivalência ocorre uma variação brusca de alguma propriedade da solução. E esses métodos, eles exploram essa variação brusca para determinação, né, do ponto final. Então, nós temos um grupo aqui de métodos instrumentais que são empregados para esse fim. Não são nosso objeto de estudo nessa disciplina. Tá? Vocês vão ter uma disciplina da química que vai abordar isso de uma forma muito mais completa e extensa. O primeiro grupo aqui são os métodos condutimétricos, que eles se baseiam numa variação brusca que ocorre na condutividade da solução que está sendo titulada nas imediações do ponto de equivalência. Nós temos os métodos baseados na espectrofotometria, que se baseiam
variação brusca da capacidade que a solução tem de absorver a luz, né, num determinado comprimento de onda. Temos também os métodos potenciométricos, que são baseados na variação brusca do potencial, potencial químico da solução. Tá bom? No caso, por exemplo, poderia ser medido, né, o pH da solução ao longo da titulação, e na imediação do ponto de equivalência ocorre uma variação brusca do pH, tá? Mas tem outros PION que poderiam ser medidos aqui, né? O pH é o menos log da concentração de H+, né? Mas poderia ser menos log da concentração de prata, de cloreto, etc. Então, tem essa variação brusca que é detectada, tá bom? Como eu falei, não é o nosso objeto aqui de estudo na disciplina, só para vocês poderem ter uma visão um pouquinho mais ampla, tá, dos métodos de detecção do ponto final. Mas aqui, os mais empregados, né, bastante empregados, e espero que vocês se familiarizem, são os métodos, o método visual. Tá? Aqui é o método clássico, tá? de determinação aí do ponto final da titulação. Visual por quê? Porque você observa uma mudança de cor no sistema que está sendo titulado. Então, como eu falei para vocês, né, para isso a gente adiciona um indicador químico na solução titulada. Então, o que é um indicador? A definição breve aqui é uma substância adicionada para produzir uma alteração física visível, né, próximo ao ponto de equivalência. Essa alteração física visível pode ser uma alteração de cor ou uma turbidez, etc., que é formado aqui na solução titulada. Ok? Para entender aqui um pouquinho mais como é que funciona esses métodos de detecção visual, aqui eu tenho uma situação em que eu poderia, por exemplo, numa titulação de ácido clorídrico com NaOH, tá? Como assim? Titulação de ácido clorídrico com NaOH. Você tem que pensar quem é que está na bureta, quem é que está no Erlenmeyer. Tá? Então, numa titulação de ácido clorídrico, ou seja, o ácido clorídrico está ali no Erlenmeyer. Então, vou titular o ácido clorídrico como NaOH. Vamos supor que você utilize nessa titulação como indicador a fenolftaleína, que é um indicador bastante conhecido, né, muito famoso. A fenolftaleína, ela modifica, né, ela produz soluções, né, de coloração vermelha ou de coloração nenhuma, incolor, dependendo do pH do meio. Então, se o pH da solução for menor ou igual a 8,2, né, a solução ela permanece incolor, ou seja, ela não produz modificação de cor nenhuma na solução. Mas se o pH for maior ou igual a 9,8, nós observamos uma solução avermelhada. Tá? No caso do pH estar entre essa faixa de 8,2 e 9,8, o que se observa é uma cor intermediária, que é a cor rosa, né, entre o vermelho e o incolor. Normalmente, essa é a cor do ponto final de uma titulação que se utiliza a fenolftaleína para esse tipo aqui de titulação. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Você tem a sua solução de HCl, você adiciona a fenolftaleína. Poxa, HCl é ácido, então o pH está menor que 8,2. A cor que você observa é incolor. Ok? Então, eu vou fazer a adição de titulante, de NaOH, e quando o NaOH ele cai no sistema titulado, né, na solução titulada, você percebe uma coloração levemente rosada, mas você vai agitando em Erlenmeyer e essa cor rosa desaparece e a solução torna-se incolor. Isso ao longo da titulação é o que a gente observa, tá? Essa adição aqui é feita gota a gota, tá? Não é uma enxurrada de HCl que a gente coloca ali, tá? É gota a gota. Chega um momento em que o HCl é consumido quantitativamente, né? Você chega aí num ponto de equivalência, e aí você coloca ali uma gotinha a mais, né, de HCl, uma pequena quantidade a mais,
e a solução muda de cor e fica rosa, tá certo? Aqui esse rosa aqui está muito forte, tá? Na prática, o rosa é muito mais claro, tá? Você titula até um rosa muito mais claro. Mas foi a figurinha que eu achei bonitinha, achei que representou bem, né? Então deixei dessa forma, deixei essa figura aqui mesmo, tá bom? Então você observa aí uma cor levemente rosada, né? Que é a cor ali do ponto final, fecha a válvula e anota o volume, tá certo? Mas olha só que interessante, né? Se você está fazendo uma titulação de NaOH com HCl, uma reação de um ácido com uma base, né, os dois são ácido base forte, talvez vocês tenham visto em química geral, né? Quando essa reação se completa, o pH observado é o pH neutro, né? O pH I 7, é o pH do ponto de equivalência dessa titulação. Se a quantidade de NaOH adicionado for igual à quantidade de NaOH de HCl presente ali, você tem o ponto de equivalência e o pH da solução é 7. Mas note que a coloração rosa a gente observa entre 8,2 e 9,8. Né? O que nos leva a pensar que a gente coloca aí uma quantidade de NaOH superior à quantidade de NaOH que seria necessário para poder chegar no ponto de equivalência. Ou seja, a quantidade é um pouquinho maior. De fato, é um pouquinho maior mesmo. Tá? Ou seja, existe uma diferença, né? É o que eu falei com vocês, né? O ponto final é uma estimativa do ponto de equivalência. Tá? O ponto final ele acontece um pouco antes ou um pouco depois, dependendo do caso. Então, essa diferença, né, o fato do indicador não mudar de cor no ponto de equivalência, exatamente no ponto de equivalência, dá uma diferençazinha de volume de titulante. E essa diferença ela provoca um erro na titulação. Tá bom? Então, todo método titrimétrico tem um erro que ocorre ali em decorrência da viragem do indicador, da mudança de cor do indicador, não acontecer exatamente no ponto de equivalência. Tá certo? E esse erro ele deve ser considerado, deve ser avaliado, deve ser investigado, né? Será que esse erro é um erro aceitável, né, para a análise que eu estou fazendo? Tá certo? Então, futuramente nós vamos falar sobre isso, nós vamos retomar esse assunto e vamos falar de erros de titulação, né, que são ocasionados devido aos indicadores. Mas, de antemão, eu vou adiantando aqui, né, em geral, titulação de HCl com NaOH e fenolftaleína, esse erro ele é geralmente muito baixo, né, não provoca nenhum problema significativo, apesar de você ter uma diferença de pH grande, né, pH de 7 a valores um pouco superior aí a 8,2, né? Uma diferença de pH superior a 1 unidade, mas em termos de volume isso vai ser muito pequeno, tá bom? Nós vamos falar aí sobre isso futuramente, ok? Bem, e para finalizar, né, eu vou falar aqui sobre as características das reações de titulação. Será que qualquer coisa que reage, né, qualquer A que reage com B, que eu poderia usar como uma reação de titulação? Será que qualquer reação que existe na química poderia ser explorada como uma reação de titulação? Né? E a minha resposta imediata aqui é não. Alguns critérios devem ser levados em consideração. Primeiro critério, eu preciso ter um meio, né, de determinação do ponto final com erro aceitável, certo? Em outras palavras, preciso ter um indicador que mude de cor nas imediações do ponto de equivalência, né, muito próximo ao ponto de equivalência. O indicador não pode mudar de cor muito antes nem muito depois, tá? Ele tem que mudar bem próximo ao ponto. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério a reação de titulação ela tem que ser cineticamente favorecida, ou seja, tem que ser uma reação rápida. Porque se ela não for rápida, o que vai acontecer? Né? Você tem ali um indicador, mas você colocou o titulante, a reação é lenta. Quando o titulante chega ali, o indicador vai mudar de cor na hora. Porque como a reação é lenta, ele vai perceber aquele excesso de titulante ali e vai mudar de cor.
certo? Então, isso não pode acontecer. Tá? E você não pode ficar esperando a reação acontecer. A análise, lembra que eu falei lá nos primeiros vídeos, a gente quer poupar o nosso tempo. Né? Então, tem que ser rápida a reação. E o terceiro critério é que a reação tem que ser termodinamicamente favorecida, ou seja, o analito, a substância titulada, ela deve reagir completamente com o titulante. Tá? Não pode ser uma reação meia boca, uma parte. O equilíbrio químico, né? O equilíbrio tem que ser deslocado para a formação de produtos. Né? A reação tem que ser produto favorecida, tá certo? Tem que ter aí uma termodinâmica favorável, ok? Então, basicamente, aí são esses três critérios. Pessoal, isso é tudo, né? Nos próximos vídeos eu vou explorar um pouquinho mais alguns exemplos de titulação. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário, né, achou alguma coisa interessante aí sobre esse assunto em algum lugar, você pode fazer isso no fórum da turma, né, postando ali a sua dúvida ou o seu comentário lá, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.